Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar nossa querida e amada aula 12 da Física B, joia? Tá. Eu expliquei na aula passada para vocês a dilatação linear, tá, de um corpo. Então a linear é quando você considera apenas uma dimensão desse corpo, apesar da dilatação ocorrer nas três dimensões. Então você despreza duas e fica só com o comprimento do corpo, beleza? Agora nós vamos estudar na aula de hoje a dilatação superficial e também a dilatação volumétrica. A dilatação superficial vai acontecer em duas dimensões, vamos expressar uma, e a dilatação volumétrica considerando todas as dimensões do corpo. Tá? Então, a dilatação ocorre sempre volumetricamente, porém, às vezes, dependendo da situação, a gente despreza uma ou duas dimensões. Tá? Então, vê os detalhes da superficial. Então, olha aqui, dilatação superficial de um corpo, eu chamei de ΔA, que é a dilatação da sua área. Tá? Pessoal, pode ser também a dilatação, um aumento, né, da área, ou pode ser a contração, tá? Vale a mesma regra. Então veja, a gente tem aqui uma área inicial, tá? Ela é aquecida nesse caso, então vai aumentar o comprimento e vai aumentar a sua largura. Então vai ter um aumento de área, de superfície. Está aqui o meu ΔA. Então essa aqui é a área inicial, tracejada aqui para vocês, tá? E esse é o aumento da área. Para eu calcular esse aumento da área, é bem parecida com a equação da dilatação linear. Vamos só recordar, como que era mesmo a dilatação linear? Era não, é ainda, né? É ΔL, L0, alfa e ΔT. Agora, a dilatação superficial, a variação na área, ΔA ou ΔS, né? Tanto faz aqui. Então, ΔA, a área inicial, multiplicado por um coeficiente e por ΔT. Esses são os três fatores. Então, veja, área inicial, está aqui, tá? É a área desse retângulo nesse caso. Tá? Beta é chamado, presta bem atenção, coeficiente de dilatação superficial do material. Tá? O beta, pessoal, é o dobro do alfa. O alfa é para uma dimensão, o beta são para as duas dimensões. Tá? Então o beta é duas vezes o alfa. Então cuidado se um exercício é de dilatação superficial, se o coeficiente ele te deu o alfa ou o beta, ele tem que dizer alfa, coeficiente linear, beta, coeficiente superficial. Beleza? E vezes a variação de temperatura. Então, o aumento da área é proporcional a esses três fatores. Tá? Aí aquela historinha, não se preocupe muito com a unidade. Tá? A área inicial e a variação na área tem que ter a mesma unidade. Se a área inicial for em centímetro quadrado, ΔA em centímetro quadrado. Tá? Metro quadrado, metro quadrado. Se não tiver na mesma unidade, transforme para que seja a mesma unidade. Tá? E para eu calcular a área final dessa superfície, tá? Eu vou pegar a área inicial, que é o que tinha, mais o tanto que dilatou. Beleza? Tá? Então aqui está a dilatação superficial, eu aplico quando eu considero duas dimensões, tipo aquecer uma folha no formato, uma folha de papel, por exemplo, só que de alumínio, tá? Colocar num forno. Então ela vai ter um aumento no comprimento e um aumento na sua largura. Joia? E agora a última dilatação de sólidos, né? Que é a dilatação volumétrica ΔV. Então veja, agora eu considero as três dimensões do corpo, o comprimento, tá? A largura e a sua altura. Tem um corpo aqui, uma temperatura T0, ele é aquecido uniformemente, tá? E ele aumenta as suas dimensões. Tá? Pessoal, lembrando que posso ter a volta também, né? Posso ter um resfriamento, tá? Aí para calcular essa variação no volume, é o volume inicial, tá? O coeficiente que eu chamei aqui de gama e a variação na temperatura. Veja, as equações são muito parecidas, né? ΔL, ΔA e ΔV. Né? É a condição inicial, é um coeficiente e a variação de temperatura. Né? Tá? O gama, pessoal, é o coeficiente de dilatação volumétrico. Tá? Então tem o alfa, beta e gama. Tá? O gama, por ser em três dimensões, ele é 3 vezes o alfa. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, o gama 3 vezes o alfa. Então, para eu calcular esse volume final, eu vou pegar o volume inicial mais o tanto que dilatou. Beleza? Então, eu tenho que pegar agora uma questão e eu primeiro vou identificar qual tipo de dilatação. Se eu estou considerando uma dimensão, duas ou três dimensões e aplicar essas equações e resolver algumas questões, tá? Esse vai ser nosso próximo trabalho, tá? Valeu, moçada. Abraço.